Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ieso Costa Marques, coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis nas modalidades presencial e à distância. Eu estou aqui acompanhado do Renan Humberto de Oliveira Alves. Ele está indo agora para o 8º período, né, Renan, Isso, do professor. curso de Ciências Contábeis. E nós recebemos um desafio que foi falar sobre a Lei 11.788 de 2008, também chamada de Lei do Estágio, e também discutir sobre possibilidades, benefícios e o que essa lei traz de diferente, né? Uma lei que já existe há algum tempo, e como ela pode trazer melhorias e diferenciais para o currículo, para o curso, para a carreira do aluno e também para a operacionalização da proposta didática do curso superior. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar como é que foi construída, né, essa dinâmica. O Renan criou uma caixa box nas redes sociais, estimulando as pessoas, perguntando se elas conheciam, né, do que se trata, o estágio obrigatório e não obrigatório, e se tinha alguma dúvida. Várias perguntas chegaram e a gente vai tentar discutir um pouco sobre o que as pessoas perguntaram. O Renan aglutinou algumas perguntas que eram parecidas e, além de algumas explanações, nós vamos tentar também responder, tá? Se eu não souber, Renan, eu vou jogar a bola para os universitários, tá? Tá bom. Mas, em tese, a gente vai humildemente discutir algumas coisas relacionadas à prática do estágio. Desde 2005, acredito que 2005 para cá, eu tenho trabalhado diretamente com práticas de estágio, encaminhado alunos para estágios, colaborado com a nossa instituição na prospecção e divulgação de vagas junto a empresas. E quem sabe a gente consegue, né, Renan, trazer alguma luz, trazer alguma sugestão para a operacionalização do estágio, né? Vamos lá? Vamos Qual lá. que é a primeira pergunta, Renan? Qual a vantagem para o aluno em fazer um estágio não obrigatório? Eu tenho recebido, Renan, essa pergunta por WhatsApp e também até presencialmente. Muitos alunos perguntam isso. Para que serve? Não é emprego de carteira assinada? Para que serve isso? Eu vou perder meu tempo fazendo estágio? O que a gente tem a dizer, Renan, é o seguinte: a gente constrói a nossa carreira na academia, pesquisando, participando de projetos de ensino, pesquisa, extensão. A gente constrói a nossa carreira fazendo network, conhecendo pessoas, empresas, por meio de visitas técnicas. E já no primeiro período do curso, Renan, na maioria dos cursos, né, na maioria dos cursos superiores, já é possível fazer estágio não obrigatório, que é o estágio remunerado, o estágio não obrigatório, a partir do primeiro período. Então, lá na empresa, o aluno ele vai conhecer novas tecnologias, fazer network, conhecer pessoas, né, fazer redes de relacionamento, conhecer tecnologias, né, participar de projetos. Então, a somatória do que o aluno faz aqui na universidade, com a experiência que ele tem lá na empresa, a somatória disso vai trazendo uma riqueza muito grande para o currículo. Então, no meio do curso, ou até quando o aluno terminar o curso, ele já tem um currículo diferenciado, e isso faz toda a diferença para conseguir uma boa colocação no mercado. Certo, então vamos para a próxima. Existem empresas que querem estagiários com experiência. O que o senhor acha disso? Bom, Renan, é uma pena, né? Graças a Deus, o número de empresas que cometem essa gafe, né? Vou chamar isso de gafe. Infelizmente, o número de empresas que cometem, né, esse erro, essa gafe, é pequeno. Boa parte das empresas que têm uma boa política de gestão de recursos humanos, entendem qual que é o papel do estagiário na empresa, não pedem isso mais, né? Então, em tese, busca-se, na hora de contratar um estagiário, busca-se soft skills, né? Competências voltadas ao relacionar, a facilidade de trabalhar em equipe, raciocínio lógico, capacidade oral, escrita. Então, isso é o que a gente busca, né? Dependendo da área que esse estagiário vai atuar. Eu, particularmente, quando recebo, Renan, ligações ou contatos de empresários, a gente orienta, né? Então, isso raramente ocorre. Mas quando acontece, olha, eu quero um estagiário,
na área X, ele tem que dominar isso, 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 o pacote tal, tal, tal. A gente já dá um feedback, olha, então você tem que contratar alguém que já está formado, né, que tem experiência, mas não é um perfil para estagiário, porque a lei de estágio, Renan, trouxe justamente isso, a possibilidade de ocorrer a troca entre a academia, a universidade e a empresa. O estudante lá no campo de estágio ele aprende e a empresa tem acesso ao que é discutido na universidade, na academia. Acontecem convites, às vezes o estagiário ele recebe, ele convida um profissional lá da empresa para fazer uma palestra na sala, ele publica artigos, resumos, relatando práticas que ocorrem lá na empresa. Então, não pega bem. Olha, nota 0 para quem anda pedindo aí, estagiário cheio de experiência e cheio de competências que são comuns a quem já está formado e atuante no mercado já há algum tempo. Fica a dica para as empresas, né? Exatamente. Então vamos lá. Quais são os benefícios para a empresa, professor, de contratar um estagiário? Bom, é uma excelente pergunta. O estagiário, ele traz um vigor, né? Ele traz um frescor da própria academia, ele traz a possibilidade de fazer com que aquela equipe receba alguém que não tem vícios, que está com gosto de gás, sabe, Renan? A gente diz aquele aluno que, poxa, eu quero experimentar algo novo, eu quero testar, eu quero me conhecer, eu quero propor aí na empresa sugestões de práticas que eu aprendi na universidade. Então, o estagiário, ele traz, entre aspas, aí, um sangue novo que, no futuro, quem sabe a empresa pode até contratar esse estagiário para ocupar uma função que antes não existia, né? Ou criar uma função nova, uma troca, né? De repente a empresa faz um downsizing aí, ela tira alguém, ou uma reengenharia, ela desestrutura e reestrutura novos departamentos. Então, o estagiário ele tem essa possibilidade, né, de trazer algo diferente em termos de soft skills, em termos de comprometimento, né? Então, a empresa ganha, porque ela tem esse contato com a universidade. E poucas empresas aproveitam esse fato, né, de, poxa, participar de uma feira aqui na Unevangélica, ou a Unevangélica levar algo que a gente desenvolve aqui para alguma empresa. Como exemplo prático, eu queria citar, eu tive uma aluna, ela estava fazendo estágio no 6º período, na área comercial de uma empresa que vendia carros. E um belo dia, ela me encontrou no corredor e falou, professor, a empresa me desafiou a fazer uma coisa nova. Aí eu falei, olha, manda bala, pensa em algo diferente. Ela perguntou, eu poderia, de repente, expor os carros da empresa aqui na Unevangélica? E naquela oportunidade, Renan, estava acontecendo um evento aqui. A gente ligou para o setor de eventos, foi possível, e a exposição de 3 ou 4 carros que ela trouxe, né, tinha totem e tal, distribuição de brindes, casou muito bem com o evento que a Unevangélica estava fazendo e ficou até bonito, né, ver aquele pátio preenchido. Olha que bacana. Então, algo diferente que foi possível realizar em função de um relacionamento entre universidade, empresa e agente de integração. Muito né? bom, muito bom. Então vamos lá. Vale a pena fazer estágio em órgãos públicos, em empresas privadas? O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho que ficar em casa vendo o tempo passar é uma péssima oportunidade. Aliás, é oportunidade zero, né? Com certeza. Eu acho muito bacana. Então, por exemplo, se você é aluno de direito, né? E de repente você gostaria de conhecer como é que funciona, né? Algum órgão que promove a justiça, né? Ou algum órgão que fiscaliza alguma coisa, imagina só, Renan, como é que vai ser a experiência profissional, como é que vai ser a competência, né? A construção dessas competências desse aluno, se quando ele terminar a universidade ele teve contato com o Ministério Público, né? Com um juizado, enfim. Isso ocorre no órgão público. Né? Agora, se a oportunidade foi essa, ótimo. Amanhã ou depois você tem a oportunidade, de repente, de trabalhar com direito
empresarial, né? Junto a um escritório, etc. e tal, por que não? Então, eu acho que no currículo acadêmico, a gente vai somando experiências em órgãos públicos, em órgãos privados. Agora, se você precocemente já tem aquela ideia, não, eu quero trabalhar, eu quero prestar um concurso na área pública, eu quero ter conhecimento, vivência na área pública, ok, então segmenta isso, né? Cria essa linha profissional, essa trilha que você quer seguir. Agora, se você não tem interesse e gostaria de experimentar a área privada, que tem as suas características, benefícios, né, dificuldades, é uma possibilidade. Agora, eu sempre fui, Renan, aquele estudante assim, que parado eu não ficava. Então, as possibilidades, tudo que eu tive, né, em termos de convites e possibilidades e seleções, eu alternei entre público, no caso uma prefeitura, e privado, no caso de um banco. E o estágio, ele me trouxe um traquejo diferente, né? Ele me ensinou, de repente, a como lidar, como trazer uma ideia em uma reunião, como participar, sem ser agressivo. Ele me trouxe raciocínio lógico, ele me ensinou a, na prática, realizar alguns cálculos da área financeira. Então, muita coisa da minha carreira profissional, né? Não quero aqui ser exemplo de nada, nem para ninguém, pelo contrário, mas muita coisa que eu carrego no meu dia a dia, muitas habilidades que eu tenho, eu aprendi no estágio. Bacana. Né? Te trouxe muitas oportunidades também, eu imagino, né? Exatamente. E, professor, se acontecer alguma coisa desagradável, alguma atitude, algo do tipo com o estagiário, no campo de estágio, o que o senhor acha? É uma boa pergunta, né, Renan? O campo de estágio é a empresa, que pode ser pública ou privada. Lembrando que eu estou falando de um estágio não obrigatório, né? O que acontece? Existe um pacto, né? Existe um convênio firmado entre a universidade e a empresa. Pode ter a interveniência de um agente de integração ou não, mas o estágio, Renan, ele não isenta, né, todas as partes, universidade, empresa concedente, aluno, não isenta ninguém de ocorrer, por exemplo, conflitos, situações desagradáveis, né? Então, a Lei 11.788, ela trouxe uma regulamentação muito importante, porque ela estabelece responsabilidades da instituição de ensino, que vai indicar um professor, né, para ser o responsável, como se fosse o mentor, o responsável técnico pela operacionalização daquele estágio. E o coordenador do curso vai indicar quem ele achar pertinente. Lá na empresa precisa ter um profissional com formação naquela área para receber o estudante. Agora, pode ser que o estagiário vivencie uma situação constrangedora com um cliente, com um fornecedor, pode ocorrer um conflito, etc. Então, como a lei traz responsabilidades de cada agente nessa cadeia, esses agentes precisam conversar, precisam interagir. Deixa eu te dar um exemplo prático, Renan, relacionado a isso. Uma vez eu recebi uma aluna que falou, olha, professor, eu queria fazer uma reclamação. No meu termo de compromisso de estágio, tem lá as atividades que eu vou executar na empresa, e o proprietário da empresa pede para eu tirar cópia a tarde toda, às vezes ele pede para eu servir cafezinho para todo mundo, às vezes ele chega e fala assim, olha, tá meio sujo aqui o chão, eu queria que você pegasse a vassoura e varresse essa sala aqui e tal. E eu disse a ele que eu estava constrangida, né? A princípio eu servi o cafezinho, mas eu disse a ele que eu estava constrangida porque não tenho nada contra, né? Quem faz esse trabalho, eu posso até, numa eventualidade, colaborar, mas não é isso que está escrito no meu termo de compromisso de estágio. Então, as partes precisam conversar, o aluno tem que conversar com o coordenador do seu curso,
com o responsável pelo estágio na instituição. O aluno, ao longo do tempo, vai estabelecendo essa capacidade de negociar conflitos, de se colocar, né? Estabelecer o seu local de fala, né? Usa-se muito essa expressão hoje, estabelecer o seu local de fala naquele contexto para dizer, olha, me desculpa, mas me parece que no termo de compromisso fala que eu estou aqui para atender clientes, formatar planilhas, enviar relatórios, tabular dados. Então, eu, como coordenador do curso e responsável pelo estágio da aluna, eu liguei para a empresa de maneira muito educada e falei, olha, eu estou tendo uma queixa de uma aluna que está fazendo estágio aí, o que está acontecendo? E aí, Renan, eu percebi que a própria empresa concedente de estágio tinha uma visão muito deturpada do que era o estágio. Então, a gente, de maneira assim, tranquila, nós rescindimos aquele termo de compromisso de estágio e conseguimos para a aluna um estágio numa outra empresa. Então, a lei traz essa flexibilidade, essa possibilidade de negociação, né, de conversar, sem prejuízo para ninguém. Então, coisas desagradáveis podem acontecer. Pode acontecer, de repente, de um gestor assediar moralmente, né, ou sexualmente algum estagiário, né? Então, a orientação é imediatamente entre em contato com o coordenador do seu curso, que assinou o termo de compromisso de estágio, que ele vai tomar as medidas cabíveis, vai te acolher, vai te orientar para que esse problema seja resolvido. Então, ninguém é obrigado, né, principalmente a nossa região, né, que é uma região economicamente pujante, muitas vagas de estágio, né, aparecem todos os dias sendo ofertadas aqui pela Unievangélica. A empresa Júnior e o núcleo de prática contábil, né, no qual você faz parte, recebe essas vagas e a gente encaminha para todos os cursos e departamentos da Unievangélica, né, a gente orienta, tira dúvidas, né, ajuda a conferir, pactuar, elaborar documentos se precisar, né. Então, ninguém é obrigado a passar nenhuma situação constrangedora. Tem que abrir a boca, comunicar, que a gente vai resolver. Certinho, obrigado, professor. Existe alguma legislação que regulamenta a prática do estágio? Renan, é a Lei 11.788. Né? Então, antes dessa lei, a CLT trazia algumas normativas, mas a partir de 2008 a gente tem a Lei 11.788, que é chamada de Lei do Estágio, né? Uma lei federal. Então, ela traz com detalhes, com clareza, como é que o estágio ocorre, o que é o estágio obrigatório, não obrigatório, né? A gente está falando muito sobre o estágio não obrigatório, que é o remunerado, né? Mas existe também o estágio obrigatório, né? Aquele estágio que está localizado na matriz curricular, ele tem carga horária, ele tem estratégia de avaliação, né? Então o aluno ele tem que cumprir aquela carga horária, ser avaliado para ser aprovado e concluir o seu curso. O estágio não obrigatório, que é o remunerado, ele traz benefícios enormes para o aluno se manter, né, financeiramente, para não desistir da faculdade, para ele pagar, custear os seus estudos, né, e ter uma possibilidade aí fantástica de agregar competências. Certo. E quanto ao lado da empresa agora, fica caro para a empresa contratar um estagiário? Então, Renan, é uma boa pergunta, né? Então, a lei de estágio, ela não traz encargos trabalhistas para a empresa. Então, algumas empresas, a princípio, quando essa lei foi criada, chegaram a pensar em estratégias, poxa, vou mandar embora todo mundo, vou colocar aqui todo mundo como estagiário, mas a própria lei de estágio traz limites. A empresa não pode colocar a quantidade de estagiários que ela quer, então a lei tem uma gradação, tem uma tabelinha, né, que diz quantos estagiários, de acordo com o tamanho da empresa, podem ser contratados e como forma de valorizar a empresa, né, que concede a vaga para um novo estagiário, ocorre essa isenção de encargos. Então, o aluno ele vai pagar imposto de renda se a bolsa auxílio que ele recebe extrapolar o limite, né, mínimo. Mas para a empresa não tem nenhum encargo, não. Bacana.
E o estagiário entra na folha de pagamento dentro da empresa, como é que funciona? Então, o estagiário, ele não precisa figurar na folha de pagamento da empresa, né? É um contrato separado, né, que a empresa faz. Então, o tratamento trabalhista do estagiário é diferente. Então, o estágio não gera nenhum vínculo trabalhista. Então, isso tem que ficar bem claro, ele não gera vínculo. Então, eu não vou, em nenhum momento, confundir práticas trabalhistas naquele contexto ali como um funcionário normal. Então, ele não é empregado. Estágio é estágio. Certo. Professor, qualquer aluno do ensino superior pode ser estagiário? Sim, qualquer aluno do ensino superior pode fazer o estágio não obrigatório, desde que tenha idade igual ou superior a 16 anos, tá? E é muito importante, Renan, que o estudante, que o acadêmico, ele converse com o coordenador do seu curso. Então, além disso, tem uma segunda etapa, né? Certo. O projeto pedagógico do curso precisa contemplar a prática de estágio, em especial o estágio não obrigatório. Então, se o curso não tiver essa previsão, ou se tiver especificações, ou seja, somente é permitido a partir do 6º período, 8º período, né? Enfim, tem que ser cumprido isso aí. Então, tem que estar no projeto pedagógico e ele precisa ter idade igual ou superior a 16 anos. Beleza. E como que se formaliza uma contratação de estágio? Boa pergunta, né? Primeiro, precisa existir um convênio entre a empresa concedente de estágio e a universidade na qual o estudante estuda, né? Então, primeiro tem que existir esse convênio. A nossa instituição tem um modelo padrão. Alguns agentes de integração, eles fazem essa mediação entre estudante, universidade e empresa, né? E aí eles têm uma documentação própria, mas mesmo com a presença do agente de integração ou não, é preciso ter o convênio que ele estipula condições, é como se fosse um guarda-chuva. Uma vez pactuado esse convênio, normalmente esse convênio não tem prazo de validade, né? Ele é renovado automaticamente. Vários termos de compromisso de estágio podem ser feitos com aquela empresa. Então, supondo que uma grande indústria do DAIA tem um convênio com a Unievangélica, alunos de qualquer curso podem fazer estágio lá. Então, primeiro o convênio e para cada aluno estagiando um termo de compromisso de estágio. O convênio assina uma única vez, as partes recebem uma cópia, arquivam, e aí cada aluno que passa no processo seletivo, começa a fazer o estágio, é elaborado um termo, normalmente em 3 vias, uma via para o aluno, uma via fica no curso e a outra via para a empresa concedente de estágio. Certo. E qual que é a diferença? Eu sei que o senhor já falou bastante aqui, mas muita gente perguntou no Instagram. Qual que é a diferença entre estágio obrigatório e não obrigatório? Ok, eu acho que isso tem que ser explicado várias vezes, porque é uma linguagem muito técnica, né, e realmente confunde. Então, existem 2 modalidades de estágio, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O estágio obrigatório é aquele que está lá na matriz curricular do curso. Normalmente, nos 2 últimos semestres ou nos 5 últimos, enfim, cada curso superior tem sua matriz curricular. Então, o estágio obrigatório, ele figura lá. Então, a universidade pactua convênios com órgãos públicos, empresas do terceiro setor, empresas privadas, etc. E essas empresas se transformam em campos de estágio. Então, o aluno, encaminhado pela universidade, vai até aqueles campos de estágio, cumprir aquele estágio obrigatório, tem a supervisão de um professor, ele é avaliado, ele tem que cumprir as horas, né? E isso está na matriz curricular. Se ele não cumprir, ele não cola grau, né? Agora, a Lei 11.788, ela deixa isso de maneira muito clara, Renan. E aí, o aluno que tem dificuldade financeira, né? O aluno que tem vontade de conhecer coisas novas, né? Ele pode fazer o estágio não obrigatório. Então, nas redes sociais que divulgam vagas de estágio e emprego, né?
os próprios agentes de integração, as empresas adesivam os murais dos cursos com vagas, encaminham para os coordenadores de curso, né? Possibilidades de estágio não obrigatório. Certo. Tem que estar de acordo com o projeto pedagógico do curso, que deve dizer a partir de que período o aluno pode fazer o estágio, e ele é remunerado. No máximo 6 horas diárias e no máximo 30 horas semanais. Certo. Muito obrigado, professor. E o estagiário, ele pode ficar até quantas horas trabalhando na empresa? Prestando serviço, alguma coisa do tipo. Entendi. O termo de compromisso de estágio, ele precisa dizer qual vai ser a carga horária e quais dias da semana o aluno vai atuar. Não pode extrapolar 6 horas diárias. E o estagiário pode ficar o tempo todo na empresa? Tipo assim, a graduação toda? Não. Então, a lei traz, né, a especificação de que no máximo 2 anos em cada empresa. Certo. Então, o termo de compromisso de estágio ele pode ser feito, por exemplo, para 6 meses ou para 1 ano, e depois renovado, né? Mas no máximo 2 anos na mesma empresa. E durante as provas, o período que está fazendo algum trabalho muito puxado aqui na faculdade, algo do tipo, o estagiário não pode ser prejudicado em razão da carga horária? Então, Renan, a lei traz essa possibilidade também, né? Então, durante o período de provas, a lei determina que pelo menos a metade a carga horária tem que ser reduzida. Então, o aluno, o estudante, o estagiário, precisa entrar em contato com o coordenador do curso, que vai mandar um e-mail, uma carta para a empresa concedente de estágio, informando o cronograma da semana de provas, né? E naquele período, o estagiário vai trabalhar pelo menos ali a metade da carga horária para que ele não seja prejudicado. E é bom para a empresa, né? É bom para o estagiário, porque o estagiário ele não vai ficar ali, meu Deus, hoje tem prova, o que eu estou fazendo aqui? Então ele tem esse direito. Certo. E existe uma tabela para o valor da bolsa, para estipular o valor da bolsa auxílio, a bolsa que o estagiário vai receber da empresa? Então, não existe, né, uma tabela, um piso, né? Só que o que acontece? Quando a empresa concedente de estágio paga uma bolsa muito baixa, a gente não consegue, né? Então, assim, não faz muito sentido, porque às vezes o estudante fala assim, poxa, eu tenho outras possibilidades, né? Existem empresas que pagam mais e que são mais próximas, etc. Então, não existe um piso. No entanto, de maneira estratégica, a empresa tem que oferecer uma bolsa atrativa, uma bolsa coerente, para que esse estudante chegue lá motivado, né, com interesse, né? Então, faz toda a diferença eu pagar uma bolsa justa. Certo. Acho que a palavra é essa, uma bolsa justa. Concordo. A empresa pode conceder outros benefícios ao estagiário? Isso fica a critério da empresa, Renan, né? Então, a gente percebe que algumas empresas, além de pagar a bolsa, né, e o vale transporte, né, tem empresas que falam, poxa, a gente tem plano odontológico aqui, vamos conceder para o estagiário também. A gente tem um mercadinho aqui, um clube de compras aqui na empresa, então deixa o estagiário participar também. Então fica a critério da empresa, né? Mas minimamente é a bolsa e o vale transporte. Agora, o ser humano ele precisa ser motivado, né? Com certeza. Para que ele dê o seu melhor. Então, mais. Não há restrição, a empresa pode conceder benefício a mais, não tem problema. Certo. E como que é feita a rescisão do contrato do estágio? Lembra que eu te falei do convênio e termo? Sim. Não vai rescindir o convênio. Uhum. Se não tiver nenhum problema, continua aquele convênio. Agora, cada termo, né, ele pode, ou ele expira, ele vence, né, você não renova, ou então, se acontecer algum problema, né, algum conflito, alguma coisa, esse termo pode ser rescindido unilateralmente, pode ser rescindido em comum acordo entre as partes, não traz nenhuma multa, não traz nenhum problema. Não é igual uma rescisão de trabalho, por exemplo. Não tem nada a ver, porque não gera vínculo. Né? Não tem vínculo, beleza. E se ocorrer algum tipo de acidente de trabalho? Renan, a lei prevê que
ao começar o estágio não obrigatório, né, o estágio remunerado não obrigatório, seja contratado em favor do estagiário um seguro contra acidentes pessoais. Tá? Então, a empresa tem que contratar essa apólice. Não é o estudante que paga, não é a universidade que paga. No caso do estágio obrigatório, é a instituição que paga esse seguro. Né? Todos os estudantes, por exemplo, da Univangélica são segurados em campo de estágio obrigatório. No caso de estágio extracurricular, né, não obrigatório, é a empresa que paga esse seguro. Né? Certo. E se a empresa não fizer o termo de compromisso e não contratar o seguro contra acidente pessoal, o que faz nesse caso? Então, Renan, nesse caso, a empresa desobedeceu a lei. Né? Essa possibilidade não existe. Né? Então, se um estudante universitário está na empresa sendo chamado de estagiário, mas não tem convênio e nem termo, não há diferença nenhuma de um colaborador contratado sem carteira assinada. Então, primeiro que a empresa pode ser multada, né, pela fiscalização do Ministério do Trabalho, e aquela pessoa que está ali, ela tem todos os direitos de uma relação de trabalho formal. Então, gera automaticamente o vínculo empregatício. Bacana. Muito obrigado, professor. Olha, Renan, são muitas perguntas, né? Mas acho que deu para ficar bem responder claro a maioria delas. E muito obrigado pela sua colaboração. Senhor. Né? Eu agradeço aqui a presença do Renan Humberto de Oliveira Alves. Ele está indo para o 8º período de Ciências Contábeis, né? Vai formar esse próximo semestre. E a gente espera que essas informações possam colaborar com a prática docente, com a gestão da nossa instituição e com os estudantes, né, que enxergam no estágio remunerado uma possibilidade de autonomia financeira, uma possibilidade de conhecer novas tecnologias, fazer network e ter sucesso na sua carreira profissional. A gente se encontra em outro tema por aí.